Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Do Ventre da Sepultura. Do Ventre da Sepultura. Aproveitando, lembrando que se você é inscrito, deixa o seu like, deixa o seu joinha para fortificar o canal. E se não é inscrito, se inscreva, divulgue e evangelize com esta mensagem. Dito isso, o tema está em Jonas. O tema está em Jonas 2:2. Disse Jonas, na angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, tu ouviste a minha voz. Amém. Irmãos, eu queria agradecer o pastor Davi, lá de Goiânia, amigo meu, ele que pediu esse tema. Ele falou, Cris, eu queria saber um pouquinho mais do sentimento, da oração, o que você tem de informação, vai se vir aí, né, nesse momento de Jonas no ventre da baleia. Então, Davi, muito obrigado, fica com Deus, Deus te abençoe, continue mandando aí as sugestões. Resumindo, irmãos, Jonas era um profeta de Israel do Antigo Testamento a serviço de Deus. Deus chamou ele e falou assim, vai para Nínive e prega o arrependimento. Ele não queria pregar, né? Ele se recusou porque achava que o povo era mau e não devia receber a misericórdia de Deus. E aí Deus, a Nínive era para um lado, ele pega o barco, né? Vai para Jope, que é do outro lado. Ele foge da direção de Deus. E aí essa desobediência de ir para o lado oposto da onde Deus mandou, sem dúvida, né? Trouxe consequências, né? Quando você desobedece a Deus, traz consequências. Jonas foi parar dentro do ventre de um grande peixe. Eu falo baleia, mas a Bíblia não fala que é baleia. Eu falo baleia até para ficar mais fácil, né? Porque tem outros grandes peixes que poderiam fazer isso, né? Principalmente naquela época. Vamos lá. A desobediência de Jonas, irmãos, trouxe as seguintes consequências para ele. Primeiro, em Jonas 1:4, está escrito que Deus mandou uma tempestade. Ele pegou o barco para o outro lado, estava tranquilo, mas de repente veio uma tempestade, um vento muito forte sobre o mar. Primeira consequência, tempestade na vida de Jonas. Segundo ponto, tempestade, literalmente uma tempestade. Segundo ponto, um sorteio. Os marinheiros perceberam, né, que alguma coisa estava errada. E eles foram lançar sortes para saber quem era o responsável. E as sortes, né? A sorte, imagina assim, irmãos, naquela época era como se fosse o Turim e o Unim. Era um exemplo, se fosse hoje, uns dados com os nomes das pessoas. Uns dados com o nome de cada pessoa, ou então uns papeizinhos com os nomes. Jogaram. Saiu o nome de quem? Saiu o nome de Jonas. Deus mostrou que Jonas era o responsável por aquilo. Então tive a tempestade, o sorteio mostrou que era o responsável. Terceira consequência, confissão. Jonas foi obrigado a falar, olha, o que está acontecendo aqui é culpa minha, porque eu desobedeci ao Senhor. Eu estou fugindo da direção e da ordem de Deus. Quarta consequência, foi lançado ao mar. Jonas fala para o pessoal assim, olha, seguinte, isso aqui não vai passar. Se vocês não tirarem eu do barco, não vai passar. Me joga no mar. E foi o que aconteceu. Os próprios marinheiros lançaram ele no mar. E a quinta consequência, ele foi engolido pela baleia. Olha lá, Jonas 1:7. Deus manda um grande peixe, Deus manda uma baleia, engolir Jonas vivo. E ele ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga, dentro do ventre, né? Ventre é barriga, né? A tradução de ventre é barriga, dentro, né, da baleia. O que aconteceu, irmãos, lá dentro com Jonas esses 3 dias? 3 coisas básicas. Primeiro, isolamento total. Isolamento. Estava isolado de tudo e de todos. Segunda coisa, escuridão completa. Não dava para ver nada. E terceiro, condições hostis que ele passou aqueles 3 dias. É o que acontece, irmãos, quando nós estamos longe de Deus. O que aconteceu com Jonas era um exemplo extremo. Mas quando nós estamos longe de Deus, ficamos isolados de tudo, inclusive das suas bênçãos e da sua proteção. Segunda coisa, escuridão completa. Não estamos na luz, estamos no escuro. E terceiro, condições hostis. O mundo, o diabo pode nos atacar. Separando esses 3, isolamento total. Primeira coisa, Jonas isolado do mundo exterior. Ponto. É isolado, separado de qualquer pessoa, qualquer ser humano. Estava onde? Nas profundezas do oceano. Ninguém no planeta, fora ele, Deus, sabia que ele estava lá no fundo do oceano. Ninguém sabia, né? Então, se ninguém sabia, ninguém podia ajudar. Ainda mais naquela época, mesmo que soubesse, ninguém tinha como fazer nada. Então, isolamento total. Segunda coisa, escuridão completa. Sem luz.
Estava sem luz, sem orientação, sem referência visual do que estava acontecendo, onde estava. Ele não sabia se estava na superfície, no fundo, que parte da baleia estava, ele sabia que estava dentro, não sabia mais nada. E sem comida e sem água, sem nada. E terceiro, condições hostis. O ambiente do estômago de um animal, ele é ácido. Então ele estava num ambiente ácido, imagina que tinham os odores, horríveis, né? Fétidos, né? Fortes, aquele cheiro horrível e um desconforto extremo. É isso que aconteceu. Então, naquele momento, tinha um alto desespero, alta angústia. E olha o que aconteceu. O que Jonas fez naquele momento onde estava acontecendo tudo isso? Lembrou de Deus. E é assim que acontece com a gente. A gente, às vezes, só lembra de Deus quando está num ambiente, numa situação que não tem saída, que está no escuro, né, isolado, no escuro, em condições de ataque do inimigo. Ele lembrou de Deus, né? Quando, irmãos, a gente não tem saída, a gente tem que fazer igual Jonas fez. O que ele fez? Orou. Ele foi buscar Deus em oração. Só sobrou uma alternativa: oração. E é o que acontece muitas vezes, igual aquela passagem da Bíblia da mulher com fluxo de sangue. Gastou o dinheiro todo com o médico, aquilo. Qual a última alternativa? Jesus. Então é assim que muitas pessoas fazem. Qual era a última e a única alternativa de Jonas? Oração. E aí está o tema da mensagem. Do ventre da sepultura, ele comparou aquele lugar que ele estava a uma sepultura, no meio de uma sepultura. Do ventre da sepultura gritei. E ele falou: e tu ouviste a minha voz. Irmãos, respondendo a pergunta do pastor Davi, que ele queria saber da oração. Como foi a oração de Jonas? Primeiro, foi com clamor. Ele buscou o Senhor com clamor. Por quê? Primeiro, ele reconheceu aquela aflição. Então, ele clamou por socorro. Senhor, eu reconheço que eu estou numa situação sem saída. Então, eu preciso de socorro. Primeira coisa, ele clamou. A segunda coisa, reconhecimento. Ele admitiu que tudo que ele estava passando era por culpa dele. Culpa de desobediência. Então, a oração dele teve clamor, teve o reconhecimento dos erros dele e mostra desespero, porque ele sabia que ele estava sozinho e lá ele não tinha esperança. Sozinho ele não tinha como sair daquela situação, então ele estava desesperado. Terceiro ou quarto, esperança. Ele sabia que todo aquele cenário macabro, Deus podia trazê-lo de volta à vida. Ele se compara a estar numa sepultura, mas ele entende que Deus podia trazer, tinha poder para isso. E último, gratidão, porque ele fala assim: o que votei, Senhor, pagarei. O que eu estou falando que eu vou fazer, eu vou atender. Então essa oração, irmãos, para finalizar a mensagem, ela mostra de uma pessoa, no caso Jonas, uma mudança interior. Ele se arrependeu e ele errou quando ele fugiu de Deus. Então, quando uma pessoa hoje foge da presença de Deus, entenda, ele está errado. Segunda coisa, ele foi humilde, ele se humilhou, ele foi expulso da presença do Senhor. Ele estava lá, tranquilo, dentro do barco, de repente ele está no fundo do mar, preso, sem comida, sem água, num ambiente hostil, no escuro, estava longe de Deus. Então, ele teve que buscar o Senhor. Terceiro, além de arrependimento e humildade, gratidão, porque ele fala assim: olha, Senhor, tu me tiraste da sepultura, tu me tiraste desse lugar aqui. E último, compromisso renovado, porque ele fala assim: cumprirei os votos que eu fiz, né? Quando Jonas, irmãos, reconhece a soberania de Deus, e isso é com a gente também, quando ele reconhece a soberania de Deus, ele se compromete a fazer o que ele manda, o cenário muda. A Bíblia diz que Deus responde a sua oração. O que ele fez? Ele fala: Senhor, tu é Deus. Eu errei, tu é Deus, só tu pode me tirar daqui e eu vou fazer o que o Senhor mandar. Opa! Neste momento a Bíblia diz que Deus responde à oração. Lê lá, Jonas 2,10. Então o Senhor deu uma ordem à baleia, ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra seca. O peixe vomitou. Deus mandou e o peixe obedeceu. Como que é, né? Deus mandou o homem, que é inteligente, dotado de conhecimento, não vai. Agora mandou o peixe, na hora o peixe obedeceu. Isso mostra, irmãos, o poder de Deus sobre toda a criação, né? Sobre toda a criação, Deus tem poder. Segunda coisa, misericórdia divina após o arrependimento. Terceira coisa que isso mostra, que Deus ele dá uma segunda chance a quem se arrepende. Para finalizar, irmãos, as lições que essa passagem nos traz são 4. Primeiro, oração é eficaz em qualquer situação. Então, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não interessa o tamanho da crise do problema.
problema. A oração, ela é eficaz em qualquer momento que você precisar. Segunda coisa, arrependimento traz restauração. Arrependimento faz Deus restaurar o que você tinha perdido. Deus sempre está disposto a te dar uma segunda chance, a nos dar uma segunda chance. E terceiro, não podemos fugir da presença de Deus. Isso aí, mais uma vez, a Bíblia fala que se você subir ao monte mais alto ou ao lugar mais profundo da terra, Deus está. Não podemos, não há lugar onde Deus não entre, não esteja, não veja. E último, Deus usa situações difíceis para nos ensinar. Hoje em dia tem pregador que fala assim, não, eu não vou de Uber não, para aquela igreja que é muito longe, vai sujar meu carro ali, vai sujar o pneu que eu lavei ali. Pô, antigamente ia de baleia e não reclamava, entendeu, irmãos? Então, vamos fazer o que Deus mandou, ser humilde, que Deus vai nos abençoar. Davi, muito obrigado pela indicação, que Deus abençoe você, sua igreja, Deus abençoe todos os pastores de Goiás. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te dou por essa palavra, peço que tu venha abençoar cada um, Senhor, nos ensinar cada dia a te buscar em oração, Senhor, nos arrepender quando erramos, Pai querido, e estar sempre na tua santa e poderosa presença que eu te peço, em nome de Jesus. Mais uma vez, se inscreva, divulgue, evangelize com esta mensagem. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, o Brasil e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.